Então, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Ontem eu estava assistindo um podcast com aquele Julian Lemos, né? Para quem não conhece, foi um dos protagonistas da campanha do Bolsonaro de 2018 lá no Nordeste. Acho que, se eu não me engano, ele é do estado do Alagoas, né? E ele foi uma figura central do bolsonarismo, né? Quando ainda era as Mil Maravilhas. E isso foi o suficiente para dar um certo protagonismo para ele. Ele chegou aí no Pânico algumas vezes, na Jovem Pan, né? Esteve à frente do governo Bolsonaro por um bom tempo, como líder, né? Líder de bancada, líder de partido. Foi um sujeito que teve o seu momento de protagonismo ali e que acabou se estilhaçando, né? Por motivos óbvios. O que ele colocou ali, o Bebiano também colocou, tantos outros dissidentes do bolsonarismo, pelo menos o bolsonarismo operacional, todos eles são alinhados em falar o seguinte: o que ferrou mesmo não foi nem o Bolsonaro, foram os filhos dele, o Carluxo e o Bananinha, principalmente. O Flávio não, o Flávio é um pouco desprendido da maluquice, é um cara que ele tem uma lealdade, obviamente, por questões familiares, mas se você for observar, o Flávio tem lá os rompantes dele e tal, mas ele não é tão, sabe, tão asqueroso igual é o caso do Bananinha, igual é o caso do Carluxo. E, e assim, para além das provocações, né, de toda a história que ele colocou lá no podcast, situações trágicas lá da crise do PSL, da ruptura com personagens que foram praticamente centrais, né, tanto na candidatura do Bolsonaro, na adesão do Bolsonaro no PSL àquela altura, como também de pessoas que foram bons articulistas para criar ali uma unidade em torno dele, né? O caso Bebiano, o caso de Santos Cruz, o caso de todas essas pessoas que foram minadas do bolsonarismo quando Carluxo e Bananinha percebiam, né, aquela visão delirante deles de que esses caras eles não eram necessariamente aliados do Bolsonaro, mas pessoas que queriam se erguer acima do Bolsonaro. Pelo menos essa é a visão do Carluxo e do Bananinha diante de qualquer pessoa que eles compreenderam que sabe mais do que ele e que sabiam operar em algumas questões ligadas à governabilidade melhor do que eles. Bananinha e Carluxo, sabe, é igual, volto a dizer, o bolsonarismo de modo geral, principalmente o clã Bolsonaro, a família, é ralé no poder. Para eles conseguirem fazer algo minimamente satisfatório, eles precisavam mesmo de uns caras igual o Bebiano, de uns caras igual o Santos Cruz, pessoas que são de fato qualificadas, que têm um know-how, que têm um cacife, para adornar, pelo menos colocar numa boa moldura a foto de um zumbi, né? Que é o caso do Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, pelo menos naquele início, era uma coisa horripilante, mas numa moldura aceitável, né? Mas aí ele resolveu fazer algumas acusações que eu fiquei de fato, eu fiquei chocado com aquilo, eu fiquei intrigado, né? Porque eles, em algum momento lá na entrevista, os entrevistadores falam assim: tá, mas e aí a Michelle? Cara, a Michelle sumiu. Você viu? Ela não tava lá no discurso da derrota, né? Tava lá o Eduardo, tava lá o aquele tenente lá, o Hélio Negão. Ou seja, que as figuras mais centrais ali do clã, todos estavam lá e tinha uma mulher. Mas essa mulher não era Michelle, mas é uma mulher completamente desconhecida, ninguém sabe quem é aquela mulher. Ficou aquela dúvida no ar, cadê a Michelle? Então o Julian Lemos, ele chegou e falou assim: muito provavelmente já deve estar esfolado em casa, deve ter apanhado do Bolsonaro e deve estar com o rosto todo desfigurado, por isso que ela não apareceu, por isso que ela sumiu, né? Tem todo aquele lance lá de um parar de seguir o outro no Twitter, né? E a Michelle segue desaparecida. Uma figura que foi extremamente presente, né, no bolsonarismo, presente na campanha, tentou forçar um primeiro damismo, né, que fala, mas só que de uma forma bem pífia, né? Ela acha que tudo se sintetiza em ensinar Libras, é Libras aqui, Libras acolá e tal. Fica uma mulher vazia, né? Fica uma mulher vazia. Então, na hora que ele fez aquela acusação de que ela tá
né? Meio que uma coincidência macabra, né? Tanto a Michele Bolsonaro está desaparecida quanto aquela acusação que ele ali casa de uma forma, né, que vai gerando nas pessoas, né, o imaginário ativo e as pessoas ficam entendendo, mas cadê? Onde ela tá? Por que ela não aparece? Por que ela não aparece lá toda bonitona, né, sem nenhuma cicatriz? Não, isso aí que ele tá falando é um absurdo. Ele deve até ser processado, porque isso é um tipo de calúnia inaceitável, né? E ela poderia lá, ela não precisava fazer nada, gente. É só ela pegar o celular dela, entrar no Instagram dela e abrir um stories falando assim, olha, absurdo isso que o Julian Lemos falou a respeito do meu marido. Que coisa é essa, né? Acusação gravíssima, falar que o meu marido me bateu, e o meu marido tem uma relação ótima, ele é um imbrochável, então não sei o quê. Ele, não tem nada acontecendo aqui. Vamos aí seguir, né, combatendo essas fake news ao nosso respeito. Mas, curiosamente, Michele Bolsonaro está off desde o dia lá da derrota, né? O próprio Bolsonaro ficou off, né? Foi o quê? Uns 3 ou 4 dias, né? E a Michele tá off até hoje. Cadê a Michele? SOS Forças Armadas? Não, SOS Michele. Por que ela não vai aparecer? Por que ela não pode desmentir o Julian Lemos? A Michele vai permitir com que essa visão avance? A visão de que o Bolsonaro, ele de fato agride mulheres, né? Para além da agressão verbal, né? Porque a agressão verbal a gente viu. E aí, se a gente viu, não tem como desver. Agora, será que o Bolsonaro também ele é um cara que bate em mulher? Eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar nisso. A acusação é muito grave. É uma acusação tão grave que ela merece um processo e ela merece, sei lá, ser desmentido. O Bolsonaro, o pessoal aí do Bolsonaro não desmente o que seria as fake news contra eles? Eles não estão sempre desmentindo? Por que essa aí eles não querem mover uma palha para desmentir? Por que a Michelle não abre um story lá? Não precisa, às vezes eu acho que não precisa nem se referir ao Julian Lemos. Ela era uma mulher ativa no Instagram. Tinha ali sempre stories. Aí quando você entrava no Instagram da Michelle, sempre tinha um story. De repente não tem story nenhum mais. É por causa da derrota? Eu não acredito que seja por causa da derrota. O próprio Bolsonaro já apareceu, né? Mas é isso. Eu vou ficar aqui e vou encerrar esse vídeo clamando pela Michelle aparecer, né? Eu acho que a gente deveria subir a tag SOS Michelle, né? Porque ela está desaparecida e as razões pelas quais gente de dentro da cozinha, que foi de dentro da cozinha mesmo até então, são razões graves. Uma coisa assim que eu não quero nem imaginar, né? Será que tudo aquilo ali era uma grande fachada, aquele casamento? Será que existia ali uma relação de fato de poder, de espólio, né? Subjugar um ou outro, né? Eu acho que isso aí só tem uma forma de tirar toda essa coisa que acabou entrando na nossa cabeça depois daquele podcast. Eu acho que a única forma é a Michelle aparecendo. Portanto, Michelle Bolsonaro apareça. Prove para a sociedade brasileira que tá todo mundo repercutindo esse negócio aí, tá todo mundo repercutindo. Prove que essa gente está errada. Prove que o Julian Lemos está errado. Não deixe uma acusação dessa, uma acusação grave como essa, se instalar na sociedade e as pessoas imaginarem que de fato o seu marido é um grande calhorda, para além do fato dele já ser um calhorda enquanto presidente. Agora, enquanto ser humano, né? É terrível pensar isso. Então é isso, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.